Ciência tranquila, cara. Muita gente pode achar, pô, o cara é frio, é calculista, isso não é, cara. Todo mundo sabe que realmente, quem está envolvido no caso sabe o que realmente aconteceu. Então, eu durmo com a minha consciência tranquila. Em algum momento o senhor sofreu tortura, mostrado? Mansões, carros de luxos, amizades influentes, mulheres e muito mais. Um dia eles estiveram no topo do sucesso, recebiam verdadeiras fortunas, mas os vícios, polêmicas, inúmeras decisões erradas levaram estes craques até a miséria. Neste vídeo vou te mostrar 5 jogadores famosos que acabaram perdendo tudo e ficaram pobres. Autodidata, sinta-se em casa porque você está no Financeiramente. Número 1. Nascido em São Paulo, no ano de 1972, se destacou como um talentoso volante. Famoso por sua garra e habilidade em campo, começamos a nossa lista com o Amaral. Ele começou sua carreira no Guarani, onde rapidamente se tornou uma referência no meio-campo. A sua trajetória foi marcada por momentos de brilho, principalmente durante sua passagem pelo Palmeiras nos anos 90, onde conquistou diversos títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No entanto, o sucesso em campo não garantiu uma vida tranquila fora dele. A fama e o dinheiro trouxeram desafios que Amaral não soube enfrentar. Após deixar o Palmeiras, ele teve passagem por outros clubes, mas a instabilidade em sua carreira começou a refletir problemas pessoais. Ele enfrentou dificuldades financeiras e problemas como vício. Hoje, Amaral se dedica a projetos sociais e trabalha para inspirar novos talentos do futebol. Ele compartilha sua história de superação, enfatizando a importância de escolhas conscientes, tanto dentro quanto fora de campo. A trajetória de Amaral é um lembrete poderoso de que, apesar dos obstáculos, é possível se erguer e encontrar um propósito na vida. Número 2. Jobson. Natural de Pindamonhangaba, em São Paulo, foi um dos jovens talentosos mais promissores do futebol brasileiro. Sua carreira ganhou visibilidade em 2009, quando se destacou no Botafogo. Com habilidades notáveis, ele encantou torcedores e críticos, sendo rapidamente comparado a grandes nomes do esporte. No entanto, sua ascensão meteórica foi interrompida por escolhas questionáveis fora de campo. Em 2010, Jobson enfrentou seu primeiro grande obstáculo, teste positivo para uso de drogas, que resultou em uma suspensão de 2 anos. Uso de cocaína ou de crack? O Brasil todo sabe, né? Não adianta esconder que eu caí num doping, todo mundo sabe. E é uma pergunta até constrangedora que não tem como nem correr dela. Mesmo assim, sua carreira parecia reerguer quando retornou ao Botafogo e fez boas partidas, gerando esperança de um retorno triunfante. Contudo, o que se seguiu foi uma sequência de decisões erradas que culminaram em uma trajetória repleta de polêmicas. Em 2011, Jobson foi novamente suspenso por mais um teste positivo. Devia o salário pra mim, eu tava achando que era algum tipo de cilada contra mim. Preso no Brasil em 2016, acusado de violência e aliciamento de 4 adolescentes. Eu fui preso por acusado de uma coisa que eu não fiz. Isso tá em segredo de justiça, que cabe ao meu advogado responder. Um ano depois, foi preso novamente por envolvimento em um acidente de carro que vitimou um homem, mas respondeu em liberdade após pagar fiança. Após as polêmicas, problemas legais, Jobson passou por diversas tentativas de retorno ao futebol, mas seu nome sempre vinha associado a escândalos. Ele teve passagem por clubes menores e até mesmo por equipes de divisões inferiores, mas nunca conseguiu recuperar o brilho que tinha prometido nos primeiros anos de carreira. Nosso número 3 está o Robinho. Considerado um dos maiores talentos no futebol brasileiro, conquistou o coração de todo mundo com suas jogadas habilidosas e o carisma em campo. Nascido em São Vicente, São Paulo, ele iniciou sua carreira no Santos, onde se destacou rapidamente e chamou a atenção de clubes europeus. Com passagens marcantes pelo Real Madrid, Manchester City e Milan, Robinho acumulou uma lista impressionante de conquistas. Entretanto, a carreira do Robinho tomou um rumo sombrio em 2017, quando ele foi condenado à segunda instância por envolvimento em um caso de agressão sexual ocorrido em 2013 na Itália. O tribunal italiano sentenciou Robinho a 9 anos de prisão por ter participado do estupro coletivo de uma mulher em uma boate. Apesar da gravidade da acusação, Robinho sempre negou e afirmou que não cometeu crime algum, buscando recorrer da decisão judicial. Eu fui condenado na Itália, injustamente, por 9 anos por algo que não ocorreu,
algo que não aconteceu e eu tenho todas as provas que mostram disso. A condenação afetou profundamente sua imagem e carreira. Após a sentença, Robinho viu-se sem clubes dispostos a contratá-lo. As suas tentativas de retorno ao futebol foram frustradas. Em 2020, o Santos anunciou o contrato com o jogador, mas a decisão gerou uma onda de protestos e críticas, levando o clube a revogar a contratação em meio à pressão pública e patrocinadores. A história de Robinho serve como um alerta sobre a linha tênue entre a fama e a queda. Que um dia foi adoração e reconhecimento, se transformou em rejeição e controvérsia. Robinho não é apenas um exemplo do talento que desabrochou no cenário mundial, mas também um retrato das consequências que pode advir de ações irresponsáveis e de importância de responsabilidade fora dos campos. Hoje, Robinho vive em um estado de incerteza, lutando para redimensionar o seu legado em meio a um passado de conquista e escândalos. Sua história é um lembrete de que o sucesso no esporte pode ser efêmero e que escolhas pessoais podem ter impactos duradouros tanto na carreira quanto na vida pessoal. Um talento promissor no futebol brasileiro. Um jovem goleiro que se destacou nas categorias de base do Flamengo. Nosso número 4 é Bruno Fernandes, ou simplesmente o goleiro Bruno, como ficou conhecido. Com suas defesas extraordinárias, conquistou o coração dos torcedores e antes que eu pudesse perceber que o levaria a brilhar na Europa. Ele parecia estar destinado a se tornar um dos maiores goleiros do Brasil. Mas o que se seguiu foi a reviravolta que fez os holofotes do sucesso se transformar em flashes de tragédia. Em 2010, Bruno foi preso, acusado de um crime horrendo que chocou o país. A morte de Elisa Samúdio, uma mulher com quem ele tinha uma relação conturbada e um filho, o pequeno Bruninho. O que começou como um conto de amor e sonhos se transformou em um pesadelo de horror e desespero. Durante o julgamento, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, foi absolvida, mas a ausência do corpo de Elisa se tornou uma história ainda mais sombria. O país se perguntava o que realmente aconteceu com ela. Depois de 12 horas, saiu a sentença do goleiro Bruno. Ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Bruninho e ocultação de cadáver. A ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, foi absolvida. O crime foi em 2010 e até hoje o corpo de Elisa Samúdio não foi encontrado. Do auge à queda, Bruno viu sua vida desmoronar. Em um salário de 150 mil por mês, agora ele vivia em um regime de prisão domiciliar no Rio de Janeiro, dependendo de doação e do trabalho da esposa Ingrid Calheiros. A ironia era amarga. Enquanto ele tentava se apresentar como um homem de bom caráter e o peso da sua condenação e a dívida de mais de 650 mil reais em indenização pairava sobre ele como uma sombra. Ano que vem eu tenho direito de semi-aberto, mas eu já estaria nesse direito há muito tempo se tivesse sido julgado meu processo no Tribunal de Justiça. Clama para que as pessoas vejam a verdadeira face por trás do crime. Mas o que pode um homem fazer quando suas histórias é definida por uma tragédia tão intensa? Uma sociedade que julga rapidamente se ele tornou um símbolo de uma luta interna entre redenção e condenação. Essa não é apenas uma história de um goleiro que se perdeu. É um lembrete doloroso de que os heróis podem cair e que a vida pode mudar em um piscar de olhos. A pergunta permanece: pode alguém realmente se redimir após ter mergulhado tão fundo nas trevas? A história de Bruno é um convite à reflexão sobre escolhas, consequência e complexidade da natureza humana. Uma história impossível de ser ignorada. Eu durmo com a minha consciência tranquila, cara. Muita gente pode achar, pô, o cara é frio, é calculista, isso não é, cara. Todo mundo sabe que realmente, quem está envolvido no caso sabe o que realmente aconteceu. Então, eu durmo com a minha consciência tranquila. Nosso número 5 vai para Daniel Alves. Conhecido como um dos maiores laterais na história do futebol, Daniel Alves construiu uma carreira completa de conquista. Com passagem por clubes como Sevilha, Barcelona e PSG, ele acumulou mais de 40 títulos, incluindo o Champions League, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês e sendo campeão por onde passasse. Construiu assim um currículo invejável dentro de campo. Contudo, sua trajetória vitoriosa sofreu uma reviravolta drástica em janeiro de 2023, quando foi acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma boate em Barcelona. Após a denúncia, Dani Alves, como era carinhosamente chamado, foi preso e afastado dos holofotes, enfrentando não apenas as consequências legais de suas ações, mas também a perda de sua reputação e do carinho dos fãs. A sua imagem construída ao longo dos anos de sucesso foi rapidamente machucada pela gravidade das acusações. Enquanto estava detido, ele refletiu sobre os impactos de suas escolhas, a fragilidade da fama e as lições aprendidas em um ambiente onde os erros podem custar tudo. Durante o processo judicial,
tribunal, Dani Alves manteve uma postura de defesa firme, negando as acusações e aclamando por sua inocência. No entanto, a pressão da mídia e o olhar atento da sociedade tornaram sua situação ainda mais difícil. Ele passou a viver em um espaço isolado, longe das multidões que costumavam aplaudir suas jogadas. Apesar de não estar em situação de miséria financeira, o ex-atleta da seleção teve seu fim de carreira de forma trágica e manchada por suas atitudes. A verdade é que os ídolos do futebol nos mostram que a vida não é só vitória. Eles têm histórias de queda, arrependimento, quem sabe de recomeço. Às vezes a fama, o sucesso são apenas a ponta do iceberg, escondendo lutas internas e escolhas que podem arruinar tudo. Essas trajetórias nos fazem refletir sobre como cada decisão, por menor que pareça, pode mudar o rumo da vida. E no fim das contas, todos nós podemos aprender com isso. A superação e a busca por uma nova chance estão sempre ao nosso alcance. Então, o que você acha? Como podemos usar essa lição para nos tornar versões melhores de nós mesmos? Você já se questionou em relação a isso? Então, esse é o Financeiramente e te vejo no próximo vídeo.